Nós vamos falar sobre Elias novamente. Há 2 semanas atrás eu falei sobre resistindo ao desgaste. Aí na semana passada o pastor Gustavo veio e falou sobre família. E eu quero terminar aquilo que eu comecei na semana anterior. 1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isso, levantou-se e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou no deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E, deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor uma segunda vez tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam tirar-me a minha vida para tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá para fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo-se à entrada da caverna, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Então o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre seu lugar, rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, Abel Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E hás de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala com a gente, precisamos ouvir a tua voz. Obrigado pelo momento do louvor. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor abre o nosso coração e a gente pode receber a tua palavra, Pai. E que essa terra, Senhor, seja uma terra boa, e que a semente da tua palavra possa frutificar muito na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos abençoe os nossos ouvidos, tire de nós todo cansaço sobrenatural, tire da gente, Deus, tudo que nos faz perder a atenção, e que nesse momento a gente esteja concentrado naquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se você está anotando, o tema da mensagem é este: 4 elementos para enfrentar o desgaste. Nós falamos sobre resistir ao desgaste, e nós levantamos na outra semana 4 erros que a gente normalmente comete, né? Por quê? Porque na verdade o nosso pensamento controla a forma como a gente age. Olha lá, nosso pensamento controla as nossas emoções, e as nossas emoções controlam a forma
como nós agimos. Elias agiu como ele agiu porque ele estava abalado emocionalmente. E muitas vezes a gente quer tomar decisão da mesma forma. E a gente acaba entrando pelo cano, né? Dando com os burros na água e por aí vai. O problema é que quando a gente está no baixo astral emocional, normalmente a gente comete 4 erros comuns, e foi sobre esses 4 erros que a gente falou na semana passada, que não dá para você enxergar ali, que está feio o negócio, né? Os 4 erros foram: concentrar-se nos sentimentos ao invés dos fatos, comparar-se com os outros, se culpar por coisas que não são culpa sua e exagerar o lado negativo. Ou seja, fazer tempestade em copo d'água. E a gente vai ver então hoje a continuação dessa história. Uma coisa que eu amo sobre a Bíblia é que ela não só nos mostra a causa dos nossos problemas, mas também mostra a saída para eles. Porque seria muito fácil se só mostrasse a causa e as saídas a gente ficasse a ver navios, mas não. A Bíblia mostra tanto uma coisa como a outra. Isso é muito importante. Quando Elias ele enfrentou o desgaste na sua vida, quando ele enfrentou o burnout, que foi a expressão que a gente usou, que a gente tem falado, que é queimar-se por completo, se desgastar ao ponto de você não ter mais forças para fazer nada. Quando Elias enfrentou isso na sua vida, Deus o ajudou a fazer 4 coisas que são aplicáveis à nossa vida também. E essas 4 coisas que eu quero levantar com você hoje, a gente vai descobrir aqui hoje. E, na verdade, quando você está desanimado, ou quando você está abalado emocionalmente, quando você está para baixo, quando você está down, o que acontece? Você pode ter 2 opções. E as 2 opções são essas aqui. Ou você foge das responsabilidades, ou você faz essas 4 coisas. Dá para enxergar ali? Está feio, né? Apaga essa luz aqui. Faz favor. Melhorou? Um pouquinho, né? Estão precisando de óculos, gente. Eu estou enxergando. Melhorou. Essas 4 coisas que você vai fazer, tá? Primeira coisa, muito importante para a sua vida. Descanse seu corpo. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você está muito estressado. Vai dormir. Você já viu aquela expressão? Está cansado? Vai pescar. Vai pescar. Você está estressado? Descansa. Olha só o que o Senhor falou para Elias aqui. Versículo 5. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que a cabeceira da sua cabeceira estava um pão cozido sobre base uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Tornou a dormir. Quantas horas Elias dormiu? Não sei. Ele dormiu bastante. Ele comeu e voltou a dormir. Irmãos, quando nós estamos muito cansados emocionalmente, a melhor coisa que a gente faz é descansar o nosso corpo. Quando a gente está cansado espiritualmente, a melhor coisa que a gente faz é dormir. Pastor, mas não consigo dormir. Então, queridos, sei lá, vai atrás de alguma coisa, porque você precisa cuidar das suas necessidades físicas. Precisa. Se você não estiver bem com o seu corpo, você não vai estar bem com as suas emoções, você não vai estar bem com a sua espiritualidade. Você precisa estar bem com o seu corpo. Então, cuide das suas necessidades físicas. Essa é a primeira coisa que você faz quando você está emocionalmente esgotado. Vai dormir. Vai descansar. Quando Elias chegou nesse ponto de esgotamento, a Bíblia diz que ele descansou. No ano passado, a morte de um estagiário de 21 anos em Londres chamou a atenção de todo mundo para o excesso de trabalho. Um jovem chamado Moritz Earhart, ele ficou quase 72 horas sem descanso. E ele foi encontrado morto pelos colegas na residência estudantil onde ele estava hospedado. E aí foram procurar a causa
da morte dele, sabe qual foi? Esgotamento. Essa situação extrema traz uma pergunta à nossa mente. Será que nós estamos trabalhando demais e esquecendo de descansar? Será que a gente está tão preocupado em ganhar dinheiro ou em fazer as coisas melhor que a gente se esquece de descansar? O especialista em administração de tempo e produtividade, Christian Barbosa, ele disse o seguinte: ele afirma que quem não organiza bem o seu tempo acaba perdendo a vida. Ele diz: vai ficar estressado, vai ficar sem energia, motivação e ânimo para os relacionamentos afetivos e não vai conseguir cuidar bem da sua própria saúde. Se você não descansar, vai afetar a sua família, vai afetar o relacionamento com seus filhos, vai afetar o relacionamento com a sua esposa, vai afetar o relacionamento com as pessoas que estão próximas de você. Às vezes você fica insuportável e você não percebe isso. Você não percebe que você... Aí a gente pergunta assim, mas dormiu de jeans, né? Porque, não é essa expressão, dormiu de jeans? Porque fica tão insuportável, que ninguém aguenta ficar perto. Deixa eu dizer algo para você. Isso pode acontecer um dia, 2, mas se virar rotina, você vai perder sua esposa, você vai perder os seus filhos, você vai perder sua esposa, você vai perder seus filhos. Você vai perder todos os relacionamentos que são preciosos para você. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar do lado de gente chata. Não aguenta. Tem um limite. Aí você fala assim, não, mas Deus está cuidando da minha vida. Ah, é? E você está cuidando da sua vida? Porque Deus está lá do céu e Ele dá orientação para a gente. Filho, faz isso. Filho, você está indo errado. Filho, você está caminhando do lado errado. Filho, não está certo o que você está fazendo. Vai devagar. Pisa no freio, e você não consegue descansar, você não consegue ter um momento, com Deus, você não consegue orar, você não encontra tempo para isso. Não, o negócio é o seguinte, pastor, eu trabalho muito, esse negócio de orar, entendeu? Não é comigo, porque não dá certo, eu não encontro tempo para orar. Mas você encontra tempo para comer, você encontra tempo para dormir, você encontra tempo para jogar videogame, você encontra tempo para fazer um monte de coisa. Você encontra tempo para assistir televisão, você encontra tempo para entrar no Facebook. A maior utilidade do Facebook, como diz John Piper, sabe qual que é? É que quando a gente chegar lá no céu, não vai ter desculpa para dizer que a gente não orou. Você já parou para pensar quanto tempo que a gente gasta nas redes sociais? Quanto tempo que a gente gasta tentando nos aproximar das pessoas? E quando a gente fala assim, vamos sair, vamos lá na casa do fulano. Ah, não, vou ficar em casa. Fica em casa fazendo o quê? No Facebook. A gente perdeu o contato relacional com as pessoas e trocamos por um contato virtual. Gente, contato virtual não funciona para relacionamento. Não funciona. Relacionamento tem que ser olho no olho. Tem que ser face a face. Para um relacionamento desenvolver tem que ser assim. Então, descanse seu corpo. Para de ficar chato. Quando você não dorme bem, quando você não relaxa, quando você não tem um hobby. Qual é seu hobby? Ah, pastor, não tem tempo para isso não. Não tem? Procura arrumar, querido. Você precisa ter alguma coisa que você faça extra. Seja pescar, seja jogar bola com os amigos, seja sair, ir no shopping para as mulheres, passear, mesmo que você não vai comprar nada, mas só de ver as vitrines, já é alguma coisa. Vai lá, toma uma casquinha do McDonald's, é impossível que você não tenha R$2 para tomar uma casquinha do McDonald's, é impossível. Impossível. Então, deixa eu falar algo para você, você que é casado, querido, pega a sua esposa, vai dar uma passeada com ela no shopping, sabe? Leva ela para comer um algodão doce, leva ela para tomar um sorvete, leva, sai, relaxa. Pastor, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro para comprar um algodão doce, não tem dinheiro para comprar um sorvete, querido, então, melhor você fazer um buraco e se enfiar dentro dele.
Até a Sara tem R$2 para ir levar o Juninho para tomar sorvete. Querido, invista no seu tempo de descanso. Olha que coisa interessante. Olha que coisa linda isso. Deus, ele criou o mundo em 6 dias, certo? O que ele fez no 7º? Ele descansou. Por que ele precisava descansar? Não, para mostrar para você e para mim que é necessário a gente descansar. E mais, diz assim que ele não só abençoou o dia do descanso, como ele santificou o dia de descanso. De todas as obras da criação, a única que ele santificou foi o dia de descanso. Sabe por quê? Para te ensinar que você tem que descansar. Você tem que trabalhar 6 dias e depois você tem que descansar. Você tem que dedicar um tempo para o Senhor. Senão você não vive. Amém? Então descanse. Descanse. Você precisa descansar. O remédio de Deus, em primeiro lugar, primeiro passo, foi providenciar algo para Elias comer e depois ele tinha que dormir. E depois dormir um pouco mais. Sabe que às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é ir para a cama. É ir para o seu lugar de descanso. É ir dormir. É ir relaxar. É incrível como uma boa noite de descanso vai fazer maravilhas na sua atitude. O cansaço e a fadiga promovem depressão. E ficar em forma é um excelente preventivo do esgotamento espiritual. Então, querido, relaxa. Relaxa porque você vai ficar muito mais forte espiritualmente. Relaxa porque você vai ficar muito melhor nas suas atitudes. Relaxa porque você vai conseguir tomar as decisões de maneira muito melhor do que se você estivesse tenso para tomar essas decisões. Então, primeira coisa, relaxe seu corpo e larga de ser chato. Segundo, solte suas frustrações. Gente, povo de Deus, esse é um defeito meu. Ao invés de eu ir lá na beira do rio e gritar com os peixes, gritar com a água, gritar com as coisas, eu vou acumulando a coisa dentro de mim. Graças a Deus que só tem eu assim que faz assim na vida, né? Que vai acumulando as coisas, vai acumulando. Mas quando eu estouro com quem está perto. Vai chegando um momento que, sabe quando chega aquele estupinho assim, você fala assim, pum, aí é aquela bomba. Aí depois que estoura, você fala assim, perdão da palavra, que cagada eu fiz. O que eu fui fazer? O que eu fui falar? Por quê? Porque as frustrações, elas vão se acumulando na nossa vida, e a gente não solta. A gente não fala. Ah, pastor, quer dizer que a gente vai falar o que pensa? Vai. Para quem? Para Deus. Aí que é a diferença. A gente vai falar, vai soltar as nossas frustrações, não é no esposo, não é na esposa, não é nos filhos, não é no cachorro. Não é no vizinho. É em quem que você vai soltar suas frustrações? Não é na parede, dando murro na parede. Eu conhecia um que soltava suas frustrações dando murro na parede, até que chegou um dia que ele quebrou os dedos. Ficou bonito, né? Aí o que você fez? Não, estava lá nervoso, dei murro na parede, macho pra caramba, quebrou os dedos. Legal, né? Saiu chutando as coisas. Eu conheci outro que chutava, ele saía chutando. Aí ele chutou um dia e errou o chute e acertou o canto do sofá. Aí o dedo fez assim, ó. Pronto. Ficou com bota um tempão. Por quê? Precisava soltar as frustrações, mas soltou de modo errado. Você já ouviu dizer assim, aquele fulano tem estupim curto. O estupim dele é curtinho. Por quê? Porque ele vai acumulando tanto as frustrações, e não tem para quem soltar. O que ele faz? Na hora que chega alguém perto dele, dá uma cutucada, pronto. Aí ele solta. Aí você fala assim, é cutucar o leão com vara curta, né? É cutucar. Como é que tem sido você? Será que você tem soltado as suas frustrações? Olha só o que o texto diz aqui. Capítulo 19, versículo de número 4.
Ele, porém, entrou no deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ore sobre suas frustrações, diga isso para Deus, coloque para fora do seu peito, queixe-se ao Senhor, confesse a Deus, derrame a sua frustração diante dele, compartilhe com Deus o que você não gosta. Compartilha com Deus. Você não é obrigado a gostar de tudo que a tua esposa faz. Você não é obrigado a gostar de tudo que os teus filhos fazem. Você não é obrigado. Só que quando que você tem que fazer? Você não tem que soltar os cachorros em cima deles. Você tem que fazer o quê? Você tem que entrar lá no seu quarto e colocar diante do Senhor: Senhor, eu não gosto desse tipo de atitude. Isso me incomoda, isso gera em mim uma frustração. Senhor, trabalha em mim ou trabalha neles. Trabalha na gente, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha. Por quê? Porque o nosso coração precisa ser trabalhado antes de ser trabalhado aquelas pessoas que estão perto da gente. Então trabalhe você primeiro. Fala: Deus, mexe comigo. Eu não gosto dessa atitude. Senhor, olha, eu não gosto disso que está acontecendo. Me ajuda. Eu tenho sido fraco. Deus chega para Elias e pergunta para ele: Elias, o que está incomodando você? Lá no versículo 9. O que está te deixando frustrado, Elias? O que está te deixando para baixo? Com o que você está preocupado? Sabe o que Elias respondeu? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Eu tenho sido. E ele fala: eu fiquei só. E ele não tinha ficado só, tinha 7.000 ainda. Mas essa era a frustração dele, ele achava que ele estava sozinho. E ele diz para Deus como é que ele se sentia. E você não vê nenhum minuto, Deus o interrompendo, Deus o criticando, Deus falando para ele assim: ô Elias, espera aí, que negócio é esse? Vamos parar com isso? Não, Deus deixa ele soltar as frustrações, Deus deixa ele falar. Fala, Elias, o que é que está te incomodando? Deus permitiu que ele se queixasse, Deus permitiu, até quando lhe faltou palavras, porque você vê que ele repete a mesma frase, ele fala no versículo 10 e lá no versículo de número 14, ele fala a mesma frase, parecia que estava encomendado, que ele estava falando: eu fiquei só eu fiquei, procuram tirar a minha vida. Se ele queria tanto morrer, por que ele não ficou esperando Jezabel chegar? Por que ele fugiu? Aí quando ele chega debaixo do zimbro, lá debaixo da árvore, ele fala: Deus, toma minha vida. Sabe o que parece isso? Novela mexicana. Não parece? O que é novela mexicana? É aquela coisa melodramática. Ai, Senhor, só eu fiquei. Ai, Senhor, coitadinho de mim. E você vê Deus com calma tratando com Elias. Fala: calma, Elias, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E quando Deus não responde? E quando você fala, e você não sente um arrepio, você abre a Bíblia, não vem uma palavra, e você fala: não, Deus não quer saber de mim. Deus fala: estou cuidando da sua vida, mesmo que você não esteja sabendo, mesmo que você não esteja sentindo, eu quero te dizer que Deus está cuidando de você, nos mínimos detalhes. Então, solte suas frustrações. Deus estava deixando Elias tirar a frustração do peito. Deus não fica chocado quando você reclama para Ele das coisas. Não fica. Deus não fica chocado quando você diz assim: Deus, eu acho que o meu trabalho fede. Eu não gosto de onde eu trabalho. Senhor, eu acho que eu não gosto do fato de ter tantos problemas de saúde. Deus está ouvindo. Deus está deixando você tirar a frustração do peito. E eu quero dizer para você que é uma cartaz espiritual, é uma limpeza que acontece no seu coração quando você solta as amarras da frustração.
Quando você consegue abrir o teu coração e dizer, Deus está doendo. Eu não aguento mais. Olha o salmista lá no Salmo de número 13. Davi, o que ele fala? Até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor? Até quando tu, Senhor, ocultará de mim o rosto? Até quando o Senhor não olhará para os meus males, porque tem acontecido contra mim? Senhor, até quando? E você não vê uma repreensão de Deus. Pelo contrário, você vê Deus agindo na vida dele. Assim é conosco também. Então, é sempre bom a gente abrir o nosso coração. E é bom também a gente abrir o coração para o nosso discipulador. Se você não tem um discipulador, querido, procure ter. Procure ter um discipulador. Porque o discipulador, ele faz muitas vezes o papel do Senhor na nossa vida. Deus envia o nosso discipulador assim na hora que a gente mais precisa, que a gente mais está frustrado. E eu quero dizer para você que ele também não vai ficar chocado com o que você tem para contar. Confesse os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tenha um discipulador. Alguém que anda com você, que caminha com você. Terceira etapa. Ó que coisa linda. Reoriente-se em Deus. O versículo 11 e o 12 diz assim: ao que Deus lhe disse, vem cá para fora, ponte no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento o terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo uma voz mansa e tranquila e suave, e o Senhor falou com Elias ali. Então os dois primeiros pontos foram: descanse seu corpo. E segundo, solte suas frustrações. Terceiro, para você enfrentar o desgaste, reoriente-se em Deus. Tire os olhos do problema e obtenha um novo conhecimento do que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes a gente foca tanto no problema, a gente está tão concentrado no problema, a gente está tão concentrado naquilo que está nos incomodando, que a gente esquece que o mundo existe. A gente esquece que Deus está ali, a gente esquece o que Deus já fez no passado. Porque você há de convir comigo, que o grande problema da nossa vida, é aquele amigo alemão que todos nós temos. Sabe quem que é? O Alzheimer. Ele está com a gente, o tempo inteiro. E a gente esquece do que Deus fez lá no passado. A gente esquece de quanto Deus nos livrou. A gente esquece de quanto Deus nos sustentou. A gente esquece de quanto Deus nos abençoou. Nós esquecemos. Nós temos um problema sério de memória. E aí a Bíblia diz assim, lá no Lamentações capítulo 3, versículo 22, quero trazer à memória o que me dá esperança. Só que nós fazemos justamente ao contrário. A gente traz à memória o que nos coloca para baixo. A gente traz a memória de que não vai dar certo, que não tem jeito mesmo, que a coisa vai, está indo para o buraco, e meu casamento está indo por água abaixo, e meus filhos estão longe dos caminhos do Senhor, e nada vai dar certo, e a minha vida é essa meleca mesmo. A gente só traz coisa ruim. E eu quero dizer para você outra coisa. Um abismo chama outro abismo. Pastor, como é que é isso? Se você cava um buraco, vai vir outro buraco. Vai vir outro buraco. É consequência, querido. Não adianta você pensar que a coisa vai fluir se você só reclama. Se você só cava o buraco. Não adianta você pensar que a coisa vai dar certo se na tua boca só tem palavra de maldição. Não adianta você pensar que a coisa vai dar certo se você só fala que vai dar errado. Já parou para pensar nisso? Você já tem vigiado a sua boca? Você vigia a sua boca constantemente? Porque o que acontece é o seguinte, na oração você fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Deus, eu creio que o Senhor vai agir. Eu creio, Deus, que o Senhor vai fazer um milagre. Deus, faz um milagre, Senhor.
E no dia a dia você fala assim, mas não vai dar certo, essa coisa não dá certo, não presta mesmo, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Da sua boca procede bênção e procede maldição. E você acha que Deus, Ele leva em conta o quê? Aquele desempenho espiritual que você está lá no seu quarto, você acha que vai dar certo? Ou Ele leva em conta o que você faz durante o seu dia? Porque é ali mesmo que a sua espiritualidade é testada. O que você acha que Deus vai levar em conta? O que você acha que o diabo vai tomar nas mãos para agir? Porque isso é legalidade, querido. Você dá abertura para Satanás agir. Quando você fala assim, minha vida é isso, minha vida não presta, nada dá certo na minha vida, o que está acontecendo? Você está chamando um abismo para você mesmo. Você está trazendo maldição para você mesmo. Então você ora sobre sua esposa, sobre seu esposo, e diz assim, Deus, eu creio que o Senhor vai mudar ele. E aí ele chega em casa e fala assim, mas é um traste mesmo, você não presta, você não faz nada certo. Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que vai transformar? Não vai, meu amor. Não vai, meu querido. Sabe por quê? Porque são duas coisas antagônicas, não caminham juntas. Então você tem que ter uma palavra de oração. Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar. Eu coloco meu marido, eu coloco minha esposa diante do Senhor, eu coloco meus filhos, eu coloco essa situação. Eu creio, Deus. Essa é a palavra de oração. E depois, quando vier a situação, o problema, você vai falar assim, não, mas meu Deus vai agir. O Senhor vai fazer algo. O Senhor já está agindo. E você dá uma palavra de vitória. Você dá uma palavra de vitória para aquela situação. Deixa a murmuração de lado. Arranca a murmuração da sua boca. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado. Assim, diga assim, você nunca mais vai murmurar. Amém? Combinado? Você nunca mais vai murmurar. Pede para Deus colocar guardas na sua boca. Pede para Deus colocar ali na sua boca um guarda, anjos que venham tapar sua boca quando você for murmurar. Em nome de Jesus. Não murmure. Tem uma palavra de oração, mas tem uma palavra de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus falou para Elias, Elias, vem para fora da caverna, eu tenho que mostrar algo para você. E quando Elias foi para fora da caverna, Deus fez um show para Elias. Uma superprodução. Que nem Hollywood. Coisa incrível. E o verso 11 diz, Deus disse para ele, sai e fique no monte na presença do Senhor, porque eu estou prestes a passar. E o que aconteceu? Passou um vento, muito forte, que quebrava as pedras. Eu não sei como é que é um negócio desse. Eu nunca vi algo semelhante. Mas deve ter sido muito forte. Deve ter sido como aqueles tornados que tem lá nos Estados Unidos, quando tem no Japão. Deve ter sido algo muito terrível. Quebrava as pedras. Depois das pedras veio o quê? Um terremoto. E o Senhor também, diz a Bíblia, que não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz suave. E quando Elias viu o que ele fez, ele cobriu o rosto, ele ficou na entrada da caverna. Deus elaborou um show fantástico, houve trovões e relâmpagos, terremotos, rocha quebrando, e é inacreditável, mas Deus falou com Elias através de um vento tranquilo e suave. Isso não é normal? Isso não é normal na nossa vida? Deus raramente, queridos, Deus raramente nos fala através de caminhos dramáticos. Raramente, como quando de repente você sente a presença do Senhor e obtém uma palavra de Deus, parece que o céu abriu e a glória desceu. É raro isso acontecer. Na maioria das vezes, Deus nos fala no sossego. Na maioria das vezes, Deus fala com a gente quando a gente ainda está sentado, orando, lendo a Bíblia, sentado no lugar calmo e ficando quieto diante do Senhor. Então Ele vai plantar uma ideia, Ele vai plantar uma inspiração. Deus lembrou Elias que quando ele estava ali, ele não tinha ido embora, ele estava ali, do lado dele, ao lado dele, dizendo para ele o seguinte: apenas fique quieto, perceba que eu estou aqui com você. Passam-se os problemas, passam-se as lutas, passam-se as angústias, mas o Senhor está ali com a gente.
Satanás muitas vezes vem e se levanta com fúria, até parece um terremoto, um fogo, um vento que quebra as pedras. Mas quando a gente ouve a voz suave e tranquila do Senhor falando com a gente, nós podemos descansar de verdade. E quarto e último lugar, para o seu gozo e satisfação. Reconfie sua vida a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: reconfie sua vida ao Senhor. Amém? Olha o versículo 15 e 16 comigo. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta no seu lugar. O que Deus está falando para Elias aqui? Deus está dizendo para Elias: Elias, volta ao trabalho. Elias, seu tempo de descanso já passou, seu tempo de conforto já passou, eu já te mostrei o meu poder, a minha glória, já mostrei que você não está sozinho, você vai ungir essas pessoas. E olha que coisa interessante, ele unge essas pessoas, tirando Eliseu, mas ele unge ao filho de Ninsi, Jeú, e ele unge a Azael, e Jeú, ele tinha sido ungido rei sobre Israel no lugar de quem? Do rei anterior, que ainda não tinha morrido. Coisa interessante. E quem que era o rei anterior e sua esposa? Acabe. Que coisa interessante, né? O que Deus está dizendo para Elias? Elias, você não precisa ter medo. Por quê? Porque eu vou colocar outro no lugar desse casal. Pode ficar tranquilo. Quando é que um rei substitui o outro? Quando o anterior morre. Então quer dizer, Deus estava falando para ele o quê? Acabou para Acabe e Jezabel. Pode ficar tranquilo, que eu vou fazer a obra. Eu vou fazer a obra. Reconfie sua vida a Deus. Tem um trabalho, tem um projeto. Deus deu um projeto para Elias, Deus deu um trabalho para Elias. Ele falou: volta e faz. A maneira mais rápida de você derrotar a depressão, a maneira mais rápida de você derrotar o desgaste, é você se envolver com a necessidade de outras pessoas. Pastor, peraí, eu não estou cuidando nem dos meus problemas. Eu vou ter que cuidar do problema dos outros. Quando você se envolve com as necessidades dos outros, você esquece as suas necessidades. E aí Deus fala o seguinte: eu vou cuidar das suas necessidades, porque você está cuidando da necessidade do fulano. Pode ficar tranquilo. Tem outra coisa terapêutica. Quando você começa a cuidar da necessidade dos outros, você vê que o seu problema é desse tamanhozinho assim. Você fala assim: meu Deus, como é que eu fico tão preocupado com uma coisa tão insignificante, tão pequena, tão solúvel, tem tantas soluções para isso, tem tantas coisas que eu posso fazer. E lá quando você está cuidando de alguém, Deus fala assim: agora eu vou fazer um milagre na sua vida. Agora você vai se levantar. Agora eu vou dar um novo propósito para você. A maneira mais rápida de a gente derrotar o desgaste é a gente se envolver na necessidade das outras pessoas. É iniciar um discipulado. É encontrar um ministério ao qual a gente se dedica. Quando você se entrega, Deus dá a você e você se torna um canal. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas pessoas que ajudam as outras pessoas. São as mais felizes. Deus deu a Elias um novo emprego para fazer algo que ajudaria as pessoas. E ele foi. E ele foi. Um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá. Você sabe que a vida dessa mulher foi totalmente dedicada a cuidar dos leprosos de Calcutá, uma cidade da Índia. Ela dedicou toda a vida dela a isso. Ela pegava os leprosos na rua, ela começou com ela e mais duas moças, que eram freiras.
E ela pegava os leprosos na rua, ela dava banho nos leprosos, ela cuidava das suas feridas, ela dava alimento. E os leprosos eram a casta mais baixa que tem na Índia. São os párias, os piores dos piores. E ela tratava dessas pessoas. E um dia um repórter perguntou para ela, falou assim: Madre Teresa, a senhora faria isso? Isso é o que a senhora faz? Nem $1 milhão pagaria o que a senhora faz. E ela falou: realmente, o que eu faço não se faz nem por $1 milhão, só se pode fazer por amor. Uma vida que se dedicou totalmente a ajudar os outros. A nossa vida tem que ser assim, dedicada a ajudar as pessoas, dedicada a ajudar os outros. Pastor, pode deixar que eu vou ajudar os outros. Vou começar com meus filhos, com a minha esposa. Querido, ótimo que você ajude seus filhos e sua esposa, mas eu quero dizer, além do contexto da sua família. Abra a sua vida e fala assim para o Senhor: Senhor, traz na minha mão que eu vou cuidar, quem o Senhor me der para mim cuidar. E eu vou cuidar bem. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Para concluir, eu sei que muitos aqui estão lutando com depressão, lutando com desgaste. Parece que o corpo é de chumbo. Parece que ao invés de sangue, corre ferro na nossa veia. E a gente não consegue muitas vezes levantar da cama. Eu passei por isso. Eu passei por um desgaste tão grande, que a única coisa que eu queria era minha cama, minha casa, e eu não queria sair de lá. Talvez você não saiba como se levantar e sair da cama de manhã. Talvez você esteja com dificuldade para tomar decisões. Simplesmente você não sabe o que fazer. Isso é um sintoma de esgotamento. Quando você não consegue mais tomar decisões. Talvez você sinta que o mundo está contra você. E você fica triste porque parece que o mundo ao seu redor está caindo aos pedaços. E tudo é escuro. Talvez você esteja preso num trabalho que você não gosta. Ou num relacionamento que você não pode ficar de pé e você não sabe o que fazer. E você está constantemente cansado, sem energia. E talvez você se sinta que deva fugir como Elias fugiu. Mas eu tenho boas notícias para você. Jesus, Cristo, nos dá esperança. Ele nos coloca de pé. Há uma saída. Você não tem que ficar deprimido. Deus pode ajudar você a tomar esses passos. Porque você não está sozinho. Deus se preocupa com você. Tem uma igreja que se preocupa com você. E você pode mudar com a ajuda de Deus. Então reoriente-se em Deus. Reconfie sua vida ao Senhor. Solte suas frustrações. E por favor, vai dormir. Descanse. Você precisa de descanso. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você falasse com Deus agora. Fale com o Senhor. Talvez a sua situação seja tão grave ou pior do que a de Elias. Mas eu quero dizer para você que Deus está aqui. O Senhor está nesse lugar. E Ele vai orientar a sua vida. Ele vai te dar uma nova direção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio aqui nessa noite. Se essa mensagem serviu para você em um ou mais aspectos, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se de alguma forma essa mensagem serviu para você.
Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor agora. Diga para Ele: Senhor, aqui está minha vida. Aqui está o meu coração, Senhor. Talvez seu coração esteja ferido, cansado. Talvez você esteja sobrecarregado. Mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que sonda e conhece o nosso coração. E nessa noite Deus vai te dar descanso. Deus vai te dar paz. A paz que excede todo o entendimento. Que mesmo diante das circunstâncias, você pode dormir. Um dia, o Senhor estava no barco com os discípulos e começou a vir uma tempestade. E o Senhor estava dormindo. E os discípulos, desesperados, acordaram ao Senhor. E disseram: Senhor, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer. E o Senhor está dormindo. E o Senhor se levantou naquele momento. E Ele repreendeu o mar. E Ele repreendeu o vento. E quando tudo ficou calmo, os discípulos olharam uns aos outros e disseram: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer que esse Deus, esse Senhor, Ele está aqui nessa noite. E Ele está dentro de você. O Espírito Santo está com você. O Senhor está com você. O Pai está com você. Você não está sozinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós confiamos a nossa vida em Ti nessa noite. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor nessa noite. Pai, eu quero Te pedir em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha com a Tua graça sobre os meus irmãos nessa noite. E que o Senhor venha trazer a Tua palavra de vitória em nome de Jesus. Sobre todos esses aspectos, Senhor, que eles estão colocando diante do Senhor. Pai, todas essas situações que colocamos diante do Senhor agora. Todas essas coisas que para nós parecem insolúveis, Senhor, nós colocamos diante de Ti, porque nós cremos, Deus, que o Senhor vai agir, nós cremos que o Senhor vai fazer um milagre, nós cremos que o Senhor vai fazer uma obra tremenda na nossa vida, Pai. Por isso, Deus, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua graça, nós confiamos no Teu amor, nós confiamos no Teu perdão, nós confiamos, Deus, na Tua força, nós confiamos na saída que vem do Senhor. Por isso é que nós nos entregamos a Ti nessa noite, Pai. Nos ajuda a reorientar a nossa vida em Ti, nos ajuda, Senhor, a reconfiar no Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a soltar as nossas frustrações, a soltar as amarras que nos prendem, e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a descansar. Nós precisamos do descanso que vem do alto, Pai. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, Deus, uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Eu profetizo, Deus, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Um reconforto que vem do Senhor, uma direção que vem do Senhor, uma graça que vem do Senhor, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eles vão vencer para a glória do Teu nome, Senhor. Cuida, Pai, dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, amém, glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você é uma bênção, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.